boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. O confronto com a sombra. Esse tema foi retirado dos seguintes livros: Aprendendo a Amar, do núcleo psicológico da psicologia de Joana de Ângeles, e dos livros do médium Vanderlei Oliveira, Psicografia de Hernandes Dufour, Mereço Ser Feliz, e Reforma Íntima Sem Martírio. O confronto com a sombra. Pensamos que um dos maiores desafios da nossa existência é justamente nos confrontar com a nossa sombra. Isso porque todos nós temos um aspecto sombrio, a sombra no nosso ser. E quando falamos de sombra, não é para se levar para um lado negativo, não. Porque sombra é tudo aquilo que nós não aceitamos em relação ao nosso comportamento, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Tudo aquilo também que não é aceito pela sociedade, aquele comportamento que é nosso, não é aceito pela sociedade. Então, em relação a tudo isso que nos desagrada, nós guardamos lá no nosso inconsciente, num lugarzinho lá no nosso consciente, lá numa gavetinha, e deixamos lá guardados. E isso significa que estão lá guardados, são conteúdos que nós não aceitamos e nós reprimimos. Por exemplo, quais são esses conteúdos que não são muitas vezes aceitos por nós e pela sociedade? Violência, agressividade, sentimentos de intolerância, de ciúme, de incompreensão. Esses conteúdos que, de uma certa forma, vão dificultar os nossos relacionamentos. Então, para que tenhamos relacionamentos muitas vezes mais saudáveis, guardamos esses conteúdos lá no nosso inconsciente. E são esses conteúdos guardadinhos que estão lá no nosso consciente que vão compor a nossa sombra. E como é que essa sombra surge? De uma hora para outra? Não. Ela começa a ser construída desde o nosso nascimento, quando éramos lá pequeninos. Por exemplo, na educação dos nossos pais, uma criança que, numa determinada situação lá na infância, tenha manifestado um sentimento de agressividade, de raiva, de revolta, e que naquela situação foi reprovado pelos pais, ou seja, pelas pessoas que mais a criança ama, e se foi reprovado, e se o desejo da criança é ser aceita pelos seus pais, é claro que ela vai reprimir esse conteúdo, vai guardar lá no seu inconsciente e vai ser boazinha, meiga, carinhosa, que são posturas aceitas pelos seus pais. No desejo assim de ser amada, ela acaba reprimindo esses conteúdos. E assim passa o desenvolvimento dos anos de nossa vida. Então tudo aquilo, todo aquele conteúdo, toda aquela reação que for reprimida em nosso desenvolvimento, guardamos no nosso inconsciente. E, para sermos aceitos, é claro que nós adotamos posturas exatamente opostas, contrárias. Se de um lado nós temos a sombra que nós reprimimos, de outro lado nós vamos eleger valores que vão compor a nossa personalidade
a nossa persona com o objetivo de sermos amados, aceitos. E quando nós falamos de eleger esses valores, não significa que são valores conquistados por nós. Quase sempre não é assim. São valores que elegemos, então nós elegemos, então nós vamos representar esses valores através de papéis na sociedade para que sejamos assim aceitos, amados, apreciados por todas as pessoas. Então, esses valores vão compor essa persona. E o termo persona é um termo que foi usado por Jung. Esse termo pertencia lá na antiga Grécia, no teatro da antiga Grécia, em que os atores, para representar determinados personagens, eles eram obrigados a construir as suas próprias máscaras para atuar ali no teatro. E mesmo que o papel, a atuação ali fosse medíocre, só pelo fato de se ter a máscara já era suficiente para o telespectador identificar naquela máscara que o ator estivesse usando o papel do mocinho e o papel do vilão. Assim, Jung pegou esse conceito para explicar esses papéis que nós utilizamos na nossa vida, essas personas, que no entanto significam máscaras. Ou seja, nós carregamos as nossas máscaras para conviver bem com as pessoas. E é necessário que realmente nós utilizemos máscaras, porque se nós não utilizássemos essas máscaras, quase ninguém ia aguentar, quase ninguém ia ficar ao nosso lado. Mas, à medida que nós utilizamos essas máscaras intensamente, à medida que nós usamos esses papéis de pessoas boas, compreensíveis, tolerantes, amáveis, educadas, intensamente, vai chegar um determinado momento da vida que nós vamos nos identificar a tal ponto com essas máscaras que vamos passar a acreditar que nós somos exatamente assim, pessoas santificadas. É o que Hermes Dufour, ela conceitua como o vício da santificação. Ou seja, pessoas, aquelas somos nós, pessoas que utilizamos certas máscaras e acreditamos que realmente nós somos assim. Isso acontece quando nós acreditamos que somos exatamente essas pessoas, nós distanciamos cada vez mais da nossa sombra. E quando nós distanciamos cada vez mais da nossa sombra, nós distanciamos da nossa verdadeira personalidade, da verdadeira pessoa que nós somos. Só que também vai chegar determinados momentos de nossas vidas em que a vida vai nos apresentar situações que, ao nosso ver, são situações desagradáveis e que vão nos incitar determinados sentimentos. E todo esse conteúdo reprimido lá no nosso inconsciente, como sentimento de agressividade, de ódio, de raiva, vai vir à tona. Aí as pessoas que estão ao nosso lado, ou que nos conhecem, elas vão dizer assim: tá vendo? Fulano não é nada, exatamente nada daquilo que ele parece ser. A máscara caiu. É a pessoa exatamente agora o que ela está mostrando ser. Isso porque ninguém consegue sustentar uma máscara por todo o tempo. Ninguém consegue sustentar um papel por todo o tempo. Então vai chegar determinados momentos da vida que essa máscara
Ela vai cair sim. E até por uma necessidade de mostrar a nós esses conteúdos que nós não aceitamos e que nós reprimimos e que muitas vezes esquecidos de nós. É como se fosse assim um balanço. Olha, você não é nada disso, você é isso daqui. E é isso daqui. São esses conteúdos que você precisa urgentemente modificar para tornar-se uma pessoa melhor. Porque o vício de santificação faz o seguinte conosco, porque faz-nos crer exatamente que nós somos aquela imagem, mas que também nós não fazemos esforço nenhum para alcançar aquilo que acreditamos ser. Então, Hermes Dufour, ela vem nos falar que a máscara vai cair, e é até por uma necessidade para que realmente nós nos confrontemos com exatamente a pessoa que nós somos, por uma necessidade de reconhecer aquilo que em nós não está agradável, para poder assim modificar. E as máscaras da nossa sociedade, elas são necessárias. E ela coloca que se não fossem essas máscaras usadas de forma natural, nós viveríamos constantemente doentes. E são elas uma espécie de mecanismo de defesa contra os nossos próprios vícios, protegendo a nós próprios. Mas o exagero, essa identificação exagerada a tal ponto de esquecer o que você é e acreditar na máscara que você usa, é o que ela vem chamar que é de hipocrisia. Porque muitas pessoas conscientemente colocam as máscaras para enganar, para iludir as pessoas, para serem prestigiadas. E ela vem nos falar que uma grande parte da nossa humanidade, de nós, alimenta esse vício de prestígio, de ser amado, de ser exaltado, de ser prestigiado por todos à nossa volta. Uma grande parte da humanidade. Bem, se nosso desejo de todos nós é sermos exaltados, valorizados por todas as pessoas, quem vai sobrar para prestigiar? Quem é que vai prestigiar? Quem é que vai se colocar na posição de prestigiar, de exaltar o outro? Porque, segundo o Espírito Fennel, são pouquíssimas as pessoas que nesse momento, na atualidade do planeta Terra, estão estagiando nas raias da alteridade, esquecendo de si próprio para elevar, para exaltar, para prestigiar os valores do outro. São pouquíssimas pessoas. E esse vício de prestígio, de ser sempre prestigiado, muitas vezes nos coloca em situações de disputa, de querer sempre ser o melhor em tudo. E quando algo vem a nos desagradar, e quando nós não encontramos alguém que não nos homenageie, surge um sentimento assim de revolta, de mágoa em relação à pessoa. É como se fosse uma dependência química. Como existe a dependência química, também existe a dependência moral. E o vício de ser prestigiado é uma dependência moral do ser humano e que ele sente muita dificuldade de se libertar disso. Porque é um vício que vem sendo já enraizado em nosso psiquismo há várias e várias reencarnações. Quando não surgiu nessa própria existência. No período da infância, ali na criação da criança, em que os pais
em que a criança foi criada com os pais tão rígidos, em que reprovava a criança em tudo, na maneira de falar, na maneira de agir. A criança ela era reprovada em tudo. Então ela cresce desenvolvendo essa grande necessidade de ser aceita, de ser aprovada e de ser prestigiada. E a pessoa começa a se sentir bem se realmente for assim. Se ela for aceita, se ela for elogiada, se ela for prestigiada. Quando não, esse vício já vem sendo alimentado em outras reencarnações, em que o espírito ali desfrutou de títulos e honrarias. Mas esse vício do prestígio, existe um outro lado. Porque todo aquele que guarda também o vício de ser prestigiado, também é uma pessoa extremamente melindrosa. É claro que a pessoa que gosta de ter esse vício, ela sempre vai querer ouvir coisas que lhe agradam. E quando ouve coisas que não lhe agradam, a pessoa entra num estado quase que depressivo. Então, por um lado, esse vício de prestígio é também uma pessoa extremamente melindrosa. É uma pessoa que ela não aceita nenhuma ofensa e se melindra por qualquer coisa. Porque existe uma diferença de ofensa. A ofensa em si é um sentimento natural do ser humano. Porque todas as vezes, por exemplo, que se alguém nos fala um palavrão para a gente, é claro que nós vamos naturalmente se sentir ofendidos. Nós não aceitamos. Ou se nós somos julgados injustamente por pessoas que nos conhecem, é natural que surja aí um sentimento de ofensa. Isso é natural. Mas há uma grande distância da ofensa natural para o sentimento de melindre. Porque o melindre é uma reação neurótica à ofensa. É uma reação neurótica à menor contrariedade. Porque o melindroso é uma pessoa extremamente frágil. Extremamente frágil. Que não suporta a mínima crítica, o mínimo desapontamento. E entra em estados profundos de tristeza, de mágoa, em relação à pessoa que o contrariou. É como se a pessoa fosse um contrariado crônico. Ela não aceita ser contrariada de forma alguma pela vida e pelas pessoas. E aí, os espíritos vêm dizer, esse vício de prestígio, o viciado em prestígio, ele é melindroso. E a pessoa melindrosa, ela não aceita de hipótese alguma ser contrariada. É aquela pessoa que comumente, quando nós estamos conversando, nós costumamos dizer que nós pisamos em ovos. Temos que ter o máximo de cuidado com as palavras que nós vamos usar para com aquela pessoa. Porque com qualquer coisinha, ela se ofende. E onde é que está a raiz disso tudo? Os espíritos também vêm nos esclarecer que a raiz disso tudo pode também se encontrar, segundo a psicologia transpessoal, também na infância. Porque nós sabemos que existem muitos pais que, quando estão criando seus filhos, tem pais que falam assim, que vão dar de tudo para os seus filhos, que realizam, que suprem todos os desejos de seus filhos,
porque eles não suportam ver os seus filhos sofrendo ou chorando. Ou seus filhos não suportam ver os seus filhos passando por qualquer tipo de frustração. Então, o que esses pais eles fazem? Eles realizam, eles dão tudo para que o filho não venha a sofrer. Infelizmente, existem muitos pais assim. E há um grande equívoco, porque eles tiram da criança a grande oportunidade de passar por aquela experiência, de aprender a se fortalecer diante dos entraves da vida, diante das perdas da vida e diante dos fracassos e das decepções da vida e diante das frustrações. Então, essa criança que foi atendida em todos os seus caprichos, em todos os seus desejos a qualquer custo, vai crescer um adulto sem resistência. Então, tudo que acontecer na vida que vai contrariar ou desapontar, vai ser uma pessoa que vai entrar em constantemente em estados depressivos. Porque não aprendeu a ser forte, não aprendeu a aceitar, não aprendeu a ser contrariado. Quando não, a causa também pode estar em vidas transadas, quando o espírito era acostumado a ter seus desejos atendidos a qualquer custo, desenvolvendo assim esse vício de nunca ser contrariado. E chega para essa existência em que a vida apresenta possibilidades restritas de saciação da pessoa, e ela percebe que ela não é atendida em todos os seus desejos, em todos os seus caprichos, começa a desenvolver um sentimento de revolta contida em relação à vida, em relação às pessoas, em relação a tudo que acontece. Porque a pessoa não pode ser contrariada. E se ela não pode ser contrariada, então ela vai desenvolver esse sentimento de revolta. Bem, qual é a terapia para que possamos assim nos resolver? Porque lá em nossa sombra contém vários vícios, não somente esse, o vício do prestígio, o melindre. Não. Lá está várias das nossas imperfeições. E como é que nós podemos resolver isso? É entrando em contato com a sombra, com esse confronto. E uma técnica eficaz para isso, segundo Santo Agostinho, vamos começar a nos analisar em relação a determinadas situações nos relacionamentos, a dar nome aos nossos sentimentos. O que foi que fulano de tal fez que me fez sentir dessa forma? O porquê eu senti? Por que eu tive esse sentimento? O que está por trás desse sentimento? O que me levou a ter determinada reação em relação a uma crítica, em relação ao acontecimento? Fazendo essa análise diária, é que nós vamos perceber e a conhecer verdadeiramente a pessoa que nós somos. Porque até então, nós somos
ilustres desconhecidos de nós mesmos. Jesus, o maior psicoterapeuta de almas. Jesus, desde a antiguidade, na sua terapia com as multidões, ele sabia exatamente a sombra que cada um guardava. Ele sabia. E em vários episódios do Evangelho, ele demonstra, ele aponta essa sombra. E ele sabia muito bem da nossa fragilidade, o como nós somos frágeis. E ele sabia dessa fragilidade e ele apresenta, e ele fala dessa sombra também, em outras palavras, no episódio ali da Santa Ceia, em que ele percebe o conflito, o tumulto na mente de Judas. Ele sabia exatamente o que compunha aquela sombra que estava no psiquismo de Judas. E mesmo assim, ele entendeu, compreendeu perfeitamente a fraqueza daquele discípulo. Em relação a Maria de Magdala, que ao conhecer Jesus, tinha toda aquela abertura, toda aquela flexibilidade, toda aquela vontade de seguir e de crescer. Mas Jesus também, ele conhecia toda aquela sombra que estava no psiquismo daquela mulher, todos os seus conflitos, todos os seus tormentos. Tanto é que no episódio, quando ela conversa com ele na casa de Pedro, e quando ela vai saindo, e quando Jesus percebe aquele grande desejo que ela tem de se modificar, Jesus a orienta, antes dela sair, Jesus fala assim para ela: vai, filha, vence o mundo, que eu estou aqui te esperando. Jesus orienta para que ela vença o mundo. É esse mundo externo? Não. Porque esse mundo externo não nos apresenta ameaça nenhuma. Mas o mundo que Jesus, ele orienta Maria de Magdala para que ela vença o mundo, é esse mundo interno. É justamente essa sombra, esse confronto com essa sombra, com essas imperfeições nas quais nós escondemos até de nós mesmos. É esse confronto. E aí, para ter esse confronto, é necessário ter muita coragem para dobrar a si mesmo. É preciso ter muita coragem para vencer um ciúme, uma intolerância, uma incompreensão. É preciso ter muita coragem para perdoar. É esse mundo que nós temos que vencer. E é esse convite que Jesus nos faz. Porque Ele espera por nós, para que vençamos esse mundo. Por cada um de nós, Ele está à nossa espera. Até hoje. Muito obrigada a todos pela atenção. Uma boa noite.